Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. E hoje trago um tema importante, interessante, porém muito delicado, e que cabe a nós ter a responsabilidade de mudar as questões, de avaliar as políticas e principalmente nossos atos. Precisamos cuidar do nosso planeta Terra. Falamos hoje do extrativismo vegetal. A atividade extrativa é desempenhada pelos grupos humanos desde os tempos mais remotos. A obtenção de recursos vegetais, o uso da lenha e dos frutos destinavam-se ao abastecimento dos grupos e eram retiradas na medida do seu consumo e não em larga escala. Na atualidade, apresentam-se os efeitos do desequilíbrio, resultante da excessiva exploração da natureza e perda acelerada da biodiversidade, com a extinção e declínio do número de populações de espécies de plantas e animais, fato que compromete o abastecimento de grupos indígenas e povos ribeirinhos, entre outros. O ritmo dessa extinção é comparável a eventos de extinção em massa ocorridos poucas vezes em milhões de anos, causados por desastres naturais e não decorrentes da ação antrópica. O uso excessivo de recursos naturais, o consumismo, a degradação ambiental e a quantidade de resíduos gerados nos afasta de uma relação harmoniosa com a natureza. A ação do homem em relação à devastação da cobertura vegetal primitiva teve início com a colonização do Brasil. Podemos verificar maior intensidade nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e parte do Centro-Oeste do país. Na região Norte, essa ação devastadora é mais recente, por volta da década de 1960, com maior incremento dos anos de 1970 e 1980, devido à expansão do agronegócio e da atividade mineradora. Mantém a maior parte da sua vegetação primitiva conservada, porém, algumas áreas já transmitem sinal de alerta. Temos espécies vegetais de importância econômica, e isto é algo preocupante, em vista do crescente e indiscriminado desmatamento de nossas florestas e do uso predatório de nossas áreas campestres naturais, fatos que poderão acarretar em breve o extermínio de muitas espécies valiosas, ainda não devidamente estudadas. O tipo de desenvolvimento que permite enfrentar as necessidades do presente, sem pôr em perigo a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades, é o desenvolvimento sustentável. Durante as décadas de 1970 e 1980, percebemos com mais clareza que os recursos naturais estavam sendo degradados em nome do desenvolvimento. Isto acarretou mudanças imprevistas na atmosfera, nos solos, nas águas, entre as plantas e os animais e nas relações entre todos eles. A velocidade da transformação superou a capacidade científica e institucional para minimizar suas causas e seus efeitos. Os grandes problemas ambientais incluem o aquecimento global da atmosfera, o esgotamento da camada de ozônio da estratosfera, a crescente contaminação da água e dos solos pelos derramamentos e descargas de resíduos industriais e agrícolas, a destruição da cobertura florestal, a extinção de espécies, a degradação do solo e entre outros vários. Criou-se dentro da Organização das Nações Unidas, ao fim de 1983, uma comissão independente para examinar esses problemas e sugerir mecanismos que permitam satisfazer as necessidades básicas da crescente população do planeta, sem colocar em risco o patrimônio natural das gerações futuras. Em seguida, tivemos outro acontecimento internacional significativo, a Cúpula da Terra. Ocorreu em junho de 1992, no Rio de Janeiro, denominada oficialmente Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no qual estiveram presentes 178 governos, incluindo 120 chefes de Estado. Também ficou conhecida como a Eco 92 ou Rio 92. Buscava-se medidas concretas e que os governos assinassem acordos específicos para enfrentar os problemas ambientais e de desenvolvimento. Os resultados incluíram convenções globais sobre a biodiversidade e o clima,
uma Constituição ou Carta da Terra de princípios básicos e um programa de ação chamado Agenda 21. Alguns governos não aceitaram os cronogramas e objetivos. A conferência foi um exercício de conscientização no mais alto nível político. Diante dos impactos causados ao meio ambiente, o IBGE, por intermédio do Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais da Diretoria de Geociências, vem se desenvolvendo uma pesquisa de caráter permanente e titulada Cadastro de Espécies Vegetais de Importância Econômica, que tem o objetivo de coletar, analisar e sistematizar, com base em bibliografia específica, dados e informações sobre as espécies vegetais nativas ou naturalizadas, tais como sua utilização, ocorrência e potencialidade econômica. Traz informações sobre nomenclatura científica e popular, sinonímia científica, distribuição geográfica, formação vegetal, utilização dos vegetais nos campos da medicina, exploração e extrativismo, indústria e comércio, substâncias químicas obtidas e muitos outros. Os principais produtos obtidos dos vegetais e que estão presentes no banco de dados do Cadastro de Espécies Vegetais de Importância Econômica são os fármacos. São os vegetais usados como medicamento. A madeira, um produto florestal que é fundamental na construção civil, em diversos tipos de obras, na construção naval, na fabricação de embarcações em geral, na carpintaria, na marcenaria e muitos outros. Temos também a de alimento humano, na agricultura sistemática, no aproveitamento recente de espécies que a princípio eram utilizadas restritas à sua região. Com isto, podemos ver cada vez mais os vegetais contribuindo na alimentação humana. Podemos citar, por exemplo, a pessoa está no sudeste, está no sul, ela pode saborear um açaí, vindo lá da região norte. Outro detalhe é o alimento animal. Sabemos que a maioria dos vegetais serve de alimento a animais, porém considerados produtos que contêm alto valor nutritivo. Estes podem ser utilizados de maneira industrializada ou natural, como farelos em forma de grãos ou forragens e outros. Para quem não sabe, forragem é a cobertura vegetal do solo destinada a proteger a terra ou nutrir os animais, como por exemplo a grama. Outro produto é o produto tóxico. São os vegetais que possuem alguma substância que envenena, utilizados no combate de diversos animais, sob a forma de inseticidas, raticidas, carrapaticidas e muitos outros. Também pode ser utilizado como ictiotóxicos e repelentes. Alguns representam toxicidade ao homem e a outros animais, podendo ser letais. Temos também os óleos essenciais, também conhecidos como óleos voláteis. São obtidos de plantas aromáticas. Por apresentar sabor ou aroma agradável, são utilizados como matéria-prima na produção de perfumes e cosméticos, sendo também empregados como aromatizantes nas indústrias bromatológicas, farmacológicas e do fumo. Bromatologia é a ciência que estuda os alimentos. A celulose, obtida principalmente da polpa da madeira, é o principal formador de fibra. Está diretamente ligada à indústria de papel. E a fibra, encontrada em diversas partes do vegetal e muito utilizada como madeira artesanal na confecção de peneiras, chapéus, cestos, como enchimento, forração, na indústria, na manufatura de tecidos, redes, cordoaria, tapeçaria e vários outros elementos. Agora, voltando para a nossa querida floresta, temos uma ideia de uma Amazônia como floresta homogênea e contínua, mas não é bem assim. Dos mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia legal, menos de 4 milhões são florestas. O restante é formado por tipos de vegetação que os pesquisadores denominam de fitofisionomias. Fitofisionomias são os tipos de vegetação presentes em um determinado bioma. Em cada bioma ou região, existem fitofisionomias ou tipos predominantes de vegetação. Temos áreas sujeitas às ameaças ou propícias à conservação. Temos espécies desconhecidas,
pela ciência. Precisamos de mais unidades de conservação e funcionando corretamente. Já tivemos um inventário segundo obrigações assumidas pelo Brasil, que assinou a Convenção da Biodiversidade na ECO 92. Levantar e reunir todas as informações disponíveis sobre seus principais ecossistemas e identificar áreas sujeitas a ameaças ou propícias à conservação. Devido à grande riqueza em paisagens vegetais, apresentamos uma variedade de produtos do extrativismo. No extrativismo vegetal, o ser humano retira os produtos que precisa sem necessariamente se preocupar com a reposição, com algumas exceções, cuja colocação na natureza são respeitados por necessidade quantitativa ou por exigência legal. Por exemplo, o palmito, o açaí, certas espécies de madeiras e outros. As atividades extrativas vegetais variam de acordo com o nível de desenvolvimento do grupo que as pratica. É uma das mais antigas práticas que o ser humano conhece. Se analisarmos no período pré-histórico, o homem vivia da simples coleta de produtos que a natureza oferecia, sem colocar com sua produção, sem preocupar no caso, sem colaborar com sua produção ou reposição. Ao contrário do que pode parecer, nem sempre o extrativismo é destrutivo e predatório, mesmo que infelizmente isto seja cada vez mais raro. No Brasil, o extrativismo está ligado às áreas de baixa densidade demográfica, tais como a Amazônia, o Centro-Oeste e parte da região Nordeste. São mais exploradas justamente por serem menos alteradas pelas ações humanas. A colonização do país deu início ao extrativismo vegetal. Neste período, as técnicas evoluíram e a ação antrópica ocorreu em tal nível que levou muitos recursos à extinção. Podemos usar como exemplo a madeira pau-brasil. O extrativismo regional é algo interessante. Por exemplo, a Amazônia era a única região do mundo que produzia o látex da seringueira, dominando o mercado mundial do produto. Apesar de outras árvores também produzirem goma e látex, como a maçaranduba, a sova, o Brasil passou no final do século XIX pelo ciclo da borracha. Este foi um período de muito movimento econômico e humano para a Amazônia. O látex é retirado através de pequenos sulcos feitos no tronco da árvore. Após a extração, ele é aquecido e defumado, sendo moldado em pelas de formato oval com aproximadamente 40 quilos e transportado principalmente para Manaus, onde é processado para posterior industrialização. O surgimento de grandes fortunas deu origem aos barões da borracha. Toda esta propriedade durou menos tempo que o esperado, pois o pesquisador inglês Henry Wakeman levou cerca de 70 mil mudas de seringueira para Londres, e de lá as mais resistentes que sobreviveram ao transporte foram introduzidas ao Sudeste Asiático, onde se adaptaram perfeitamente e foram cultivadas no sistema de plantation. Enquanto o Brasil produzia borracha de forma extrativa, empregando métodos primitivos de baixa produtividade, ingleses e asiáticos, por meio do plantation, superaram muito nossa produção, liderando a partir daí o mercado do produto. Em 1972, o governo criou um programa de incentivo para a obtenção da borracha, que visava o aumento da produção por meio da substituição de áreas extrativas naturais por áreas plantadas, tais como a Florlândia e a Belterra, no Pará, e Caravelas, na Bahia. A borracha natural sofre grande concorrência da borracha sintética, que apresenta menores custos à produção. O Brasil desenvolve a produção de borracha sintética desde 1962 e hoje exporta para vários países. No estado do Acre, temos a extração da borracha, como produção, com a produção da castanha do Pará, que estão ali caminhando junto. Eles extraem tanto a borracha quanto produzem a castanha do Pará. Ocorre na forma de extrativismo, em áreas preservadas da reserva de extrativismo Chico Mendes, no município de Japuri.
Outro produto é a castanha do Pará, né? Como citado acima, que ele vem junto com a borracha, produzida por várias árvores de grandes dimensões, encontrada nas terras firmes da Amazônia e chamada também de castanha amazonense. O Pará e o Amazonas são responsáveis por grande parte da produção de madeiras nobres do país. A diversidade biológica amazônica dificulta muito os processos de reflorestamento e a consequência é o rompimento do equilíbrio ecológico natural. O processo do correntão, não sei se vocês já ouviram falar, o processo do correntão utilizado por grande parte dos latifundiários demonstra um desrespeito às leis e à natureza que impera na região. Ele funciona da seguinte forma: dois tratores são presos um ao outro por uma forte corrente, né? Dois tratores lado a lado e uma forte corrente entre eles. As máquinas são colocadas em movimento e todas as árvores são derrubadas. O solo da região não apresenta boas condições para a estruturação das raízes, né? As árvores comerciais, né, depois de todo esse processo, as árvores comerciais são retiradas para as madeireiras. O restante é queimado para dar lugar às pastagens. Podemos citar também a região que iniciou ali no período da colonização, onde houve ali o nosso período das capitanias hereditárias, a divisão dos nossos primeiros estados, né? Região do Nordeste, que se apresenta diversificada quanto aos domínios morfoclimáticos, abrangendo desde o domínio amazônico, limite com o estado do Maranhão, até as áreas tropicais atlânticas, passando pela vegetação de transição, mata dos cocais e babaçoais, pelo agreste e principalmente pela caatinga. Entre os principais produtos do Nordeste estão o babaçu, a carnaúba, castanha de caju, oiticica, piaçava, licure, madeiras e coco da Bahia. Na região do Centro-Oeste, destacam-se o Cerrado, com áreas destruídas pelas queimadas para a extensão agrícola e pastagens, e o Pantanal Mato-Grossense, área que representa a terra úmida mais importante e conhecida do mundo, com elevados índices de biodiversidade animal. Podemos citar como principais produtos a lenha e o carvão vegetal, que deixam marcar pela ação destruidora dos carvoeiros. Citamos também o tanino, produto retirado da casca de algumas árvores pantaneiras ou de cerrado, e que serve para o curtume de couro, o buriti, o barbatimão, o angico e principalmente o quebracho são os principais fornecedores desta matéria-prima. Produtos da mata de araucária, na região sul. Pinheiro do Paraná foi retirado em quase sua totalidade para a produção da madeira pinus, utilizada para embalagens e móveis. Imbuia, cedro e canela, madeira de lei, utilizado na fabricação de móveis. Na atualidade, sua quase extinção na região foi associada à exploração do pinheiro do Paraná e à devastação da mata de araucária para a expansão de lavouras e pastagens. Temos também a erva mate, produto típico do sul, presente também no Paraguai e na Argentina. Suas folhas têm sido utilizadas para infusões de chás, como por exemplo o chimarrão. Hoje é mais um produto cultivado do que do extrativismo, né? Existem, como a gente planta uma hortinha em casa, né? Ou lavouras, por exemplo. Então hoje o chimarrão, vamos dizer assim, a erva mate, né? Ela é utilizada dessa forma. Existem grandes plantações de erva mate, né? Para comercialização. Produtos da Mata Atlântica no Sudeste. Esta região é a maior ocupação, onde está né, a maior ocupação humana, sendo consequentemente a mais devastada. Temos produção de carvão vegetal, né, principalmente no estado de Minas Gerais, e as regiões de Mata Atlântica que estão sob proteção do IBAMA. Temos em risco o ipê, o jatobá, o jacarandá, o jequitibá, que são as principais vítimas de madeireiras clandestinas. O palmito da Mata Atlântica beirou a extinção. A extração do palmito jussara é considerado crime ambiental e tem sido motivo de repressão policial. Os manguezais, né? A gente vê tanto falar dos manguezais, vegetação litorânea. As plantas de mangues produzem também tanino e algumas madeiras que podem ser empregadas na construção civil.
mas trata-se de um sistema ecológico importantíssimo e muito delicado, sobre o qual os descuidos cometidos pelos grupos humanos implicam consequências desastrosas, sobretudo no que se refere à sua fauna. Os manguezais, né, a gente tem muito aquela visão dos, né, catadores de caranguejo, né? A gente vê ali o manguezal como uma área improdutiva, às vezes, na questão de madeiras, mas não. Ela é muito rica, né? Ela tem uma quantidade imensa de madeiras. E a região também que a gente acabou de citar da Mata Atlântica, né? É uma região que a gente vê muito quando a gente caminha ali pelo sul de Minas Gerais, né? Passando cidades, por exemplo, como Passavinte, Bom Jardim, né? Até mesmo algumas cidades como o estado do Rio de Janeiro, Itatiaia, já a parte de Queluz, né? Que é o estado de São Paulo. Ainda podemos ver a Mata Atlântica e algumas regiões litorâneas também, né? Por exemplo. Mas é uma mata que sofreu muito, assim como, né, a vegetação nordestina, com a questão da exploração, né, desencadeada, principalmente lá nos períodos coloniais, e vem se estendendo, né, até hoje. Então é preciso nós termos consciência e tomarmos as decisões corretas, né, para que possamos sim ter uma vida com qualidade no mundo. E toda essa vegetação que vem sendo destruída, ela tem um impacto direto nessas questões. Falamos um pouco do extrativismo, espero que vocês tenham gostado, forte abraço a todos, que Deus os abençoe e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!